Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo ao Tech Club da Martech Co. Mais um podcast. Esse podcast hoje é duplo. A gente tem duas convidadas assim excepcionais, porque a gente vai falar do tema que muda completamente tudo que a gente precisa fazer na tecnologia, na vida, no crescimento de uma sociedade, no bem-estar, que é a educação. A educação que tanto nos preocupa, né? Não só com filhos, mas a educação começa em tudo, né? Dentro de casa, mas principalmente dentro das escolas, das universidades e de todos os professores que estão aí que têm que propagar essa educação e transformar as pessoas, porque a gente transforma as pessoas através da educação e aí com a educação a gente transforma com tecnologia, porque ela é um meio. Bem-vindo, Lu, Luciana, bem-vindo, Ellen, né? Mais um podcast aqui com vocês. É um prazer estar com vocês. E eu queria ouvir um pouquinho de cada uma de vocês, né? Porque são duas assumidades na área de educação, né? Pesquisadoras, trabalham com empreendedorismo, que eu acho que isso é a diferença. A gente aqui está só mulher hoje, como se fosse um clube de Luluzinha. Não sou muito esse negócio. Clube de Luluzinha. Luluzinha é o clube da Luciana. Literalmente, a gente está aqui acompanhando, Exato. né? Mas é um prazer ter vocês aqui. Fiquei muito feliz de poder trazer educação, porque educação move o mundo, eu falo isso, e a partir da educação a gente se transforma. E aí, Lu, e aí? Vamos lá conversar, Ellen? Vamos, claro. Eu sou a Luciana, eu trabalho há mais de 20 anos com educação e eu lembro, você estava comentando antes da gente começar aqui o podcast do meu mestrado, eu comecei lecionando tecnologia para a terceira idade. Então, fazendo pedagogia, terminando a minha licenciatura, eu comecei a lecionar para um grupo de terceira idade na Universidade AEMB em Morumbi. Fiz o meu mestrado em gerontologia, então estudei o que muda na relação do idoso com o uso do e-mail, isso lá nos anos 2000. A tecnologia, a internet ainda era muito incipiente. Estava tendo o boom da internet fixa lá, né, para móvel. A gente ainda estava muito com foco em software e hoje a gente está falando em transformação digital, em computação, né, de toda a arquitetura em nuvem, inteligência artificial, mas naquela época a gente ainda tinha muito aprender a mexer no computador. E foi um desafio, eu tracei toda a minha carreira, então, em universidades, lecionando para graduação, publicidade, propaganda, né, pedagogia, e fui me especializando principalmente em ciências cognitivas, learning analytics, pensando na avaliação da aprendizagem a partir da mineração de dados, informação, para tentar chegar em perfis comportamentais da aprendizagem. Então, se a gente traçar um paralelo, hoje a tecnologia nos permite conhecer melhor nossos alunos, como eles aprendem, como eles podem aprender melhor. Então, hoje, data science, né, Big Data é uma área proeminente, né, de conhecimento e que todo mundo tem que usar a seu favor, independente do negócio. Então, recentemente também fiz um MBA e, assim, tô na Link como head acadêmica e tocando aí essa, né, vertente de empreendedorismo na educação no ensino superior e com algumas consultorias também na Fora EdTech, principalmente em Learning Analytics. Gente, não, você viu isso? Não, agora você tem que falar muito, porque depois dessa apresentação da Lu, realmente, não, né? eu tô até preocupada como é que eu vou perguntar, entendeu? Se eu estudei direito para fazer as perguntas hoje. A gente faz um time desse lado. Tá bom, tá bom? tá bom. Eu sou a Ellen Michelet, eu sou jornalista de formação. Comecei a minha carreira como repórter da TV Globo, né, que foi algo que eu queria ser advogada, e aí meus pais me direcionaram para o jornalismo, ao invés de ser ao contrário, né, todo mundo fala, não, vai ser doutora. Eles me direcionaram para o jornalismo e eu me encontrei realmente, porque eu gosto de comunicação, adorava o fato de ser repórter, de em cada horário do meu dia eu estar em ambientes completamente diferentes e fazer a associação entre eles, que nada mais é do que essa grande rede de dados que hoje a tecnologia nos traz e que traz tanto conhecimento, né? Aí enfim, eu estava em franca desenvolvimento na minha carreira, aí eu virei mãe e aí eu vivi a intensidade da maternidade de forma exclusiva durante aí muito tempo. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Então,
quando o pequeno começou a Que lindo. a falar, aí eu voltei para o mercado com um blog de maternidade. Então, a minha história é bem diferente, mas ela é o CPF. Não, mas você Nessa tem o história blog toda. principal, que é a maternidade. Isso, aí eu fiquei muito tempo. Onde inicia toda a educação é na maternidade. Não é isso, Exato, Lu, é. também? Muito, com E as nossas certeza. experiências, o que elas Que a gente carrega o que ela na carrega, maternidade e dos nossos... transfere, né, não é de isso? conhecimento. E aí, até que nessa minha caminhada, eu parei na Link e conheci a Luciana. E hoje eu coordeno Somos um- justamente um curso de atualização de ferramentas para as pessoas que já empreenderam de forma na raça. Na raça. Na raça. Tipo eu. Querem qualificar Isso. seus negócios. Qualificar os seus negócios. Então, eu já tenho que fazer o curso na Link. Ó, você tá vendo? Tá É verdade. Tô precisada. Tá Porque eu convidadíssima. tô na raça aqui, então eu tenho que melhorar meu método, meu ensino-aprendizagem, para eu Olá, conseguir exato. melhorar aqui meu negócio. O MBE da Link, ele vem atuar nessa fatia. A Lu, ela cuida da parte acadêmica da graduação, né, a primeira formação em empreendedorismo, e a gente pega as pessoas que realmente elas vieram de uma carreira ou, né, e não tiveram esse aprendizado em ferramentas de negócio. Então, temos Eu aqui... acho interessante vocês falaram assim, desse aprendizado, né? Eu venho de um mundo muito corporativo, grande empresa, né? Passei por algumas grandes empresas. A gente é muito capacitado dentro das empresas, mas a gente, quando volta para o dia a dia, a gente implementa, acho que, muito pouco do que a gente é capacitado. Então, isso é um primeiro ponto, reserva aqui, mas aí vamos falar do ensino, né? O ensino-aprendizado, aprendizagem no geral. Eu acho que por todas as metodologias que existem, e tem que existir, né? A gente tem que ter metodologia, tem que ter processo para poder aprender alguma coisa. Mas eu ainda vejo uma certa dificuldade da preparação dos professores, do corpo docente, né? Porque só fazer o curso, ou terminar um mestrado, ou terminar... Eu não sei se é suficiente, eu não sei o quão estão preparados os professores, porque hoje eu tenho tudo na palma da mão. O aluno, independente da idade, graduação, o que já quer ser empreendedor, ou do ensino básico, mesmo, fundamental, mudou na minha época, a gente chamava primário, não era isso? Era Olha só, já isso. estou mostrando a minha idade aqui. Mas, assim, o ensino fundamental, isso tudo mudou muito. E o quão os professores estão preparados para isso? O quão na educação tem esse investimento nesse grupo de professores, porque se eu falo em tecnologia, eu tenho cidades em prefeituras, vamos no ensino governamental, não tem internet, não tem nas escolas, não tem infraestrutura, não são todas que têm. A gente sabe, o Brasil é gigante, né? Como é que a gente está preparado na educação para isso? Com tanta tecnologia que tem, como é que a gente junta aí essas duas coisas, né? É desafiador, né? A formação de professores sempre foi um grande desafio. A gente passou por uma acelerada tecnológica muito intensa nas últimas décadas e isso tem impacto em todos os segmentos, né? E principalmente na educação, porque a gente está falando de pessoas e as pessoas elas têm processos cognitivos diferentes, ou seja, o uso da tecnologia ela impactou o cognitivo, a atenção dos alunos e trouxe um grande desafio, que é quebrar aquelas aulas expositivas que muito mais relacionadas do que relacionadas a metodologias, elas estão relacionadas a um processo de comunicação. Então, hoje as aulas, elas precisam estabelecer processos de comunicação mais ativos. E isso a gente fala muito com os professores, que essa jornada de comunicação, ela tem que ter várias interações, né? Ou seja, o que vai concentrar ou puxar diversas âncoras de atenção nos alunos e a participação e também o engajamento é o quanto o professor cria de recursos e ferramentas comunicacionais para que esses alunos possam interagir e também ter um processo mais colaborativo, coparticipativo nas aulas. Ou seja, hoje os alunos eles são muito menos consumidores, né? E eles precisam se tornar mais participativos, né? E corresponsáveis e coprodutores do seu conhecimento. É um desafio imenso, porque a gente vem de uma cultura em que não fomos educados a esse processo. Então, ou seja, é um desafio bastante grande de trabalhar com a formação de professores, né? O professor, quando ele entende
Porque hoje é o que você falou, tá tudo disponível na nossa mão. O que vai fazer uma diferença de um profissional para outro é a curadoria, óbvio, o central que ele precisa manter, né, que é dentro de uma linha acadêmica, a metodologia de conteúdo, mas tem muito dele, como ele vai transmitir esse conhecimento. Porque hoje você tem você compete. ChatGPT. É uma competição. ChatGPT. O professor está dando aula e o aluno está perguntando. Em tempo real, o aluno questiona o professor. O professor que coloca o aluno como protagonista, ele é melhor avaliado do que o professor que realmente se coloca só na posição de transmissor de conteúdo. Porque hoje a gente, né, tem um rival aqui. Tem um rival. E eu queria até pontuar uma coisa que é importante, apesar de tanta tecnologia disponível, né, Ellen, isso está muito na nossa realidade, a gente vê o quanto também a criatividade, o pensamento crítico e analítico precisam ser desenvolvidos. Então, apesar de tecnologias disponíveis em abundância, é a capacidade de formular perguntas inteligentes para as tecnologias, para que a gente consiga ter respostas mais assertivas, mais resolutivas. E parece que quando a gente fala isso é muito fácil, mas tem um trânsito cognitivo de complexidade do pensamento, de associações, de repertório, que não é tão simples assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem tanta tecnologia abundante, é preciso sentar, estudar, se dedicar, né? Então, tem um efeito que é o comportamento, né? A camada comportamental atitudinal, que hoje é um dos maiores desafios na educação. Não está tanto só, né, nos conteúdos e nas tecnologias, tem toda uma camada comportamental e atitudinal que a gente precisa desenvolver também nos estudantes, e é um desafio adicional, né, que a gente tem vivido. Eu estava lendo a respeito de educação, principalmente até pelo fato, né, de eu investir na maternidade durante muitos anos. Não é difícil alunos, né, do estado de São Paulo, de escolas boas, dentro da cidade, da capital paulista, terem dificuldade de interpretação de texto simples. Lê, mas não entende. Lê, mas não entende. A pessoa que lê e não entende... Analfabeto funcional tem muito no país também, né? A criança que lê e não entende, ela não sabe formular uma pergunta importante no ChatGPT. Não adianta ele estar lá disponível, porque ele não sabe... A capacidade dele... de transformar aquela tecnologia... Ela não consegue nem fazer uma boa pergunta. Não, eu acho interessante vocês colocarem isso, porque a gente está falando do conjunto de informações que a gente tem. Isso. Você navegou ali pelo o que perguntar, né? Isso acontece também no mundo empresarial. A gente tem dados de todas as formas, os big data, mas as pessoas não sabem o que perguntar e fica com aquele dado, eu chamo aquilo de lixo ecológico. Dado demais não usado é lixo ecológico, porque você colocou ali dentro energia, esforço, informações e não fez nada com ela. Botou um monte de gente trabalhando, gerou custo, é lixo ecológico. Onde né? você quer chegar com Onde você dados? quer chegar com esse dado? Que perguntas, que respostas que você quer que os dados te forneçam. Isso está muito relacionado com o processo de Learning Analytics. Então, a gente aplica muitas avaliações, né, desde o ensino fundamental ao ensino superior, e essas avaliações, que dados dá sobre a aprendizagem dos alunos a gente é capaz de extrair. Existem perfis comportamentais que impactam na forma como as pessoas aprendem. E isso é estratégico para as instituições de ensino qualificarem seus processos, inclusive a formação dos professores, como você bem colocou agora. Então, para um professor, para a gente trabalhar a formação deles, se você entrega um mapa, né, de como aqueles alunos, dos diferentes perfis que ele vai encontrar naquela turma, a gente consegue, de uma forma muito mais assertiva, personalizada, criar estratégias de engajamento. Então, hoje eu vejo que a gente tem muita tecnologia na sociedade, mas às vezes a gente tem ainda um grande desafio de trazer essas tecnologias de forma inteligente para a educação, de forma assertiva, né? Porque é uma ferramenta, mas não é plataforma, não é solução, é inteligência humana.
né? Você colocou isso, eu li uma matéria, não de tecnologia, mas de comportamento, né? Porque a gente é um comportamento literalmente humano, né? Então tem várias nuances, mas alunos da universidade com os avós. Estou falando de idades Gerações, completamente, gerações diferentes. E os alunos, ao trabalhar o conceito de inteligência artificial, Big Data, tinham uma aula sobre isso, ou uma palestra sobre isso, e eles tinham que fazer perguntas. Que tipo de perguntas você ia submeter à inteligência artificial? E menos de 10% dos alunos conseguiram, na hora, fazer perguntas, e esse exercício foi para casa. E as perguntas vieram dos avós. Ai, que show. Olá. Eu li isso, então eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham. Então, os avós, que é uma outra geração, né? Geração que eu digo ainda que começou construindo, né, os modelos. Eu não estou nem no Baby Boomers, eu estou antes deles. E esses avós, com toda aquela calma, com aquela tranquilidade, conseguem ajudar os alunos a fazerem perguntas. Isso, eu li isso uma matéria, não é nem um livro, nada. Eu queria ouvir um pouco o que vocês acham disso e se isso é visto no dia a dia, hoje na sala de aula, por exemplo. É visto até é exatamente isso que a gente estava falando um pouco antes. O democratizar a tecnologia vai muito além de ter uma rede social, um Instagram, um ChatGPT. É muito além, né? Antes de democratizar ou depois de democratizar, a gente precisa direcionar de forma mais inteligente e estratégica para o desenvolvimento, porque de nada vai adiantar uma geração que tem tudo em abundância, informação em abundância, ferramentas em abundância de busca, os buscadores, se eles não têm o que o mais velho, lá antes do Baby Boomers, tem, que é a experiência de perguntar. As crianças, elas estão pouco curiosas. Exato, O que está acontecendo perfeito. com a tecnologia hoje é que ela está tirando a curiosidade. Antes, para a gente descobrir que aquela garrafa machuca, a gente tinha que pôr a A mão, experiência. a gente tinha a experiência. Hoje não, hoje é um clique, ele já tem. Então, você percebe que O que é fácil hoje, que você tem com a tecnologia, ele pode não ser informativo o suficiente para você criar um pensamento, não um estimula, raciocínio. exato, não Você tem que estimula. estimular o nosso cérebro, É porque o nosso isso. cérebro é o melhor de todos os algoritmos. Então, Exato. não é Não é isso? isso, Lu? Porque tem que passar pela camada da experiência, né? Porque toda aprendizagem tem uma camada da memória afetiva, do experiencial, como a Ellen falou, né? Então, tem, né, o de tocar, enfim, de ouvir. Assim, hoje, o desafio quando a gente pensa em tecnologia e aprendizagem é que a aprendizagem agora, ela se torna estratégica em várias dimensões, não só na transmissão do conhecimento, como era né, 2 décadas atrás. Então, a transmissão do conhecimento era suficiente porque a gente não tinha tanta tecnologia, a Eu escola, li a os Barça. professores, Exato. eles eram responsáveis por essa transmissão. Agora não, como a Ellen falou, eu posso entrar, né, fazer uma pergunta e, né, no ChatGPT e rapidamente vem uma resposta. E a experiência? E a conexão, né, com o propósito daquela A questão? contextualização, né? Contextualizar é importantíssimo. Hoje a aprendizagem ela é muito funcional, porque rapidamente o que você aprende você tem que colocar em prática. Então, quando a gente fala as metodologias elas precisam ser mais práticas, o aluno precisa aplicar, na verdade é uma camada funcional. Eu tenho pouca resiliência cognitiva, então eu tenho que aprender e rapidamente aplicar, né? Porque aquilo tem que ter uma função rápida, mas ao mesmo tempo eu tenho que, na arquitetura da aprendizagem, me preocupar com a experiência. Quem são aquelas pessoas? O que elas precisam aprender? Como elas podem aprender melhor? Como eu posso avaliar essas pessoas para que elas possam avançar em suas aprendizagens ou no desenvolvimento de suas habilidades? Então, hoje a tecnologia e a educação, elas são muito estratégicas até para que a gente consiga ter uma geração que não seja
né? Rasa. Rasa. Ou escrava de tecnologias, mas que a gente continue valorizando a inteligência humana, porque a tecnologia é resultado da inteligência humana. A gente não pode perder isso do horizonte, né? Ela parte da gente. A gente Exato. conversou isso antes do podcast começar. A gente é o exemplo para tudo que a tecnologia está aí. Se a gente for ruim, a tecnologia vai ser ruim, ela vai refletir. Esse é o ponto. Se a gente faz errado, a tecnologia, eu vou querer um mundo melhor como? Exato. E o que adianta ter tanto recurso disponível nesse sentido, se a gente não formar adolescentes e crianças de uma massa crítica mais importante? Porque hoje não tem. Protagonistas. Eu vou voltar milhões de anos atrás, eu comecei minha vida dando aula, né? Eu fui professora de alfabetização. Olha lá. Né? E na época tinha vários cursos, eu fiz CIDEP, CIDEPinho, tinha abelhinha, tinha caminho suave, tinham vários métodos, fono. A gente lembra, né? Lembra? Eu fiz esses cursos todos, mas assim, eu sempre me preocupei muito porque o nosso país, e eu viajei por algumas cidades com relação à educação, e muda muito a forma, o nosso linguajar, né? Nós temos várias linguagens no Brasil, nosso português, eu digo que são vários tipos de português que a gente tem espalhado, mas, assim, o que eu via? A dificuldade, talvez, da região sul-sudeste dominar os conceitos de educação e espalhar isso para o resto do Brasil com situações culturais muito diferentes. Eu sei que isso evoluiu, né? Evoluiu muito, mas ainda se carrega muito o conceito daqui do Sudeste. Eu vou nas regiões Nordeste e Norte, que eu digo que são mais complexas de você criar cases e criar laboratórios para trazer também esse modo cultural. Até alfabetizar um índio, vamos pensar Sim. assim, né? Que tem uma cultura completamente diferente. Vocês enxergam que isso tem uma evolução, que a tecnologia também ajuda, e a preocupação da educação com essa diversidade do Brasilzão que a gente tem? As duas ficaram aí, eu deixei para as duas agora. É mas tá aberto complexo, aí. mas é interessante. É papo cabeça, mas não é cabeça, é papo sério, né? E eu acho que isso é um dos grandes benefícios da educação à distância, né? Eu acho que a educação à distância, de certa forma, ela democratizou o acesso à educação em lugares que a gente não conseguiria ter uma escola, uma infraestrutura física, né? Ou professores suficientemente qualificados para trabalhar o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vê aí na educação, que da educação à distância, que é um boom no Brasil, né? Cresceu demais na última década, principalmente aí na época da pandemia. E que tem esse ponto positivo da democratização. Ao mesmo tempo, a gente tem os grandes desafios, que é a qualidade, mas isso não está concentrada numa dor da educação à distância, porque qualidade e educação, né? Qualidade na educação sempre foi algo, né? Que é um ponto de atenção, que é algo que a gente sempre está falando aqui no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem um ganho de conseguir escalar, né, de uma forma metodológica, processos educacionais que antes nós não tínhamos no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é um ponto importante. Mas tem desafios, né? Eu acho que... Em relação a vir mais de metodologias daqui para lá e menos de lá para cá... Isso, essa troca. Eu acho que essa troca... Isso é um dos pontos pelos quais nós deveríamos usar a tecnologia a nosso favor também. Para a gente também entender como é feito na Amazônia. É a cultura, a realidade. Exatamente, pegar os grandes comunicadores e professores dessas regiões e também trazê-los para um workshop de como é feito lá. Porque qualquer palestra que você faz, dificilmente é alguém de uma região mais remota. É muito difícil. Né? A gente sempre Talvez, traz daqui para lá. Eu não estou generalizando, porque eu não gosto de generalizar. Eu acho Sim. que tem tudo. Mas você tem razão. Mas, assim, quando a gente olha num olho grosso de quem não conhece, tem essa percepção, né? E eu naveguei muito por essas regiões e isso sempre me incomodou um pouco em relação à educação. Que eu acho que tem um problema governamental, tem um problema privado mesmo. De valorização do profissional que está lá. De por achar que, pelo fato dele trabalhar, sei lá, com 3 mil alunos,
é menor do que o que trabalha com boa. Isso é 300 excelente. mil alunos. Aí né? é volume, né? A gente está É. falando de isso. volume, É mais por isso, eu acho. monetizar isso também, né? Mas eu Porque é acho um que- mercado. Que ficou mais sucateado no sentido da valorização profissional, como se só o material instrucional Isso. pudesse substituir o valor daquele professor que está na educação à distância. Então, existe sim, eu acho que tem esse movimento da gente ter uma valorização, né, desses profissionais, acho que valorizar mais a cultura local, Regional, né, A regional, para riqueza. criar conexões que sejam aplicadas ao mundo do trabalho, ao desenvolvimento de carreiras, e quando a gente fala de ensino superior, a curricularização da extensão, né, que é um termo mais técnico, mas só para quem está ouvindo a gente, parte da grade curricular de qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC se transforma em atividades de extensão. E o que isso significa? Significa que existe esse movimento de olhar o regional e o local para conectar a experiência de formação Isso universitária. já é interessante. Isso é um Interessantíssimo. movimento Interessante. que vem do regulatório, né? Então, vem do Ministério da Educação e com essa intenção mesmo de criar essas conexões. Porque, como a Ellen falou, muitas vezes a gente recebe um material, tô lá, né, como você falou, no Amazonas, recebo um material instrucional ou interações de educação à distância. Aí eu coloco amora, a estão fruta. fora. Ele não sabe o que é uma amora. Exato. Mas ele pode fazer um projeto com uma comunidade para desenvolver o empreendedorismo em amoras. Entendi. E isso faz parte agora do processo de composição da sua grade curricular, em qualquer curso de extensão, perdão, em qualquer curso de graduação. Então, esse é um movimento importante. Também queria trazer aqui uma valorização que é cada vez mais um movimento da educação de olhar o mundo do trabalho, se conectar com grandes empresas para criar, né, esse conhecimento mais relacionado à vida real. Isso a gente vê muito na Link, né? Então, toda a nossa proposta curricular está voltada a trazer grandes, né, empresas para o quê? Para fomentar o empreendedorismo no jovem, né? Então, e tem que os ser as nossos grandes empresas que têm que fazer jovens, isso mesmo. os nossos jovens, eles são estimulados a empreender desde o primeiro semestre. Então, a gente não vê mais, só posso empreender a partir do 7º e 8º semestre. Não, a partir do primeiro semestre, esse jovem é estimulado a empreender, porque esse jovem empreendendo, ele vai estimular toda uma economia, ele vai gerar empregos e ele vai aprender com as empresas parceiras os erros e os acertos, né? E o que é bacana, esse jovem empreendedor, né? E a gente vamos entrar nesse ensino das universidades, é um público que a gente fala muito até da palestra, né? Pela Martec, e eu me preocupo muito com eles porque eles são os decisores. Sim. Né? Nós vamos nos aposentar, vamos dizer assim, né? A gente vai deixar o nosso legado, mas eles vão ser os decisores e daqui a pouco são os alfas. Na linha de sucessão, eles estão lá, né? E eu vou curtir a minha aposentadoria. Mas, assim, quando a gente olha esse jovem para empreender, a gente tem sempre aquela preocupação. Eu tive quando eu me formei. Gente, eu estou formada, e agora? Não sei fazer nada. Porque esse olhar do negócio não é muito explorado. E aliás, tem as escolas de projeto hoje, né? Exato. Tem algumas escolas que já trabalham conceitos de escolas de projeto. Os itinerários formativos do ensino médio. Já começa a trabalhar isso. Então, quando você forma o empreendedor, você está mudando uma economia. Sim. Não é isso? A gente está mudando um mercado. Sim. Porque você não tem emprego para todo mundo, mas você pode empreender porque o mercado é gigante. Serviço, indústria, o que você quiser. Né? Você pode ter uma ideia, criar. Eu acho que o conceito de startup é legal, aceleradoras são legais, mas ainda fica muito nichado a desenvolvimento de software. E o Brasil não é nichado a desenvolvimento de software. Nós somos um Brasil de serviço. Muito, é isso? Muito. De economia criativa, né? De sustentabilidade, do pequeno e médio empreendedor. Exato, né? A gente olha muito para isso. E olha, só para você ver uma curiosidade. Eu acho, não sei, a Lu pode me corrigir se eu estiver errada. Eu acho que
uns 30% dos nossos alunos vieram de outros polos. A gente tem Exatamente. alunos da Amazônia, Que nós bacana. temos alunos do Mato Grosso, Cuiabá, Rio Nordeste. Grande do Norte, Paraíba. Nós temos Recife. muitos A alunos da diversidade região. total. Exato, e isso traz, talvez, isso que estava Miscigenação de faltando. cultura que falta. Essa diversidade, essa Pluralidade. pluralidade, né? De você olhar, a gente tem aluno que o pai o avô é dono de fazenda de coco, e enquanto que o outro é um filho de um grande profissional de mercado do mercado financeiro. Então, assim, com Mistura as experiências. culturas. Então, isso, na Link, a gente vê muito como um laboratório, assim, de verdade. Você olha, você vê uma associação de um aluno que eles nunca se encontrariam se não fosse nesse ambiente de empreendedor. Me corrijam se eu estou errada, é uma percepção minha, não sou especialista, mas assim, empreender para mim é sinônimo de criatividade, porque não E é? resolução de problemas. E resolução de problemas, porque, por exemplo, quem é empreendedor, eu vim de empresa que, nossa, empreender é muito diferente, porque antes a gente pensa, a gente tem uma equipe que faz tudo. Quando você empreende, você tem que fazer tudo, você tem que entender coisas que você não imagina, até de uma contabilidade, que eu não estudei uma contabilidade, ou uma parte financeira que eu não estudei, ou uma parte operacional que eu não estudei. Então, tem essa diversidade. Então, empreender, ensinar a empreender. Como é esse método? Compartilha, ensinar a empreender. Não, assim, todo mundo vai fazer os cursos, tudo, mas para mim é muito difícil. Eu estou empreendendo, entendeu? A gente até brinca, né, Ellen, que qual o valor de uma ideia? Zero. Zero. A execução, 100. Por quê? Porque ser criativo é a capacidade de transformar ideias, né, Em negócios. no caso do empreendedorismo, em negócios, mesmo que você erre, porque a gente aprende com o erro. Então, eu acho que a Ellen vai complementar, a gente tem muito essa cultura de não ter medo de errar. Você está em um ambiente seguro, né? Você está numa escola de negócios para aprender a ser empreendedor. Então, você pode errar, mas você tem que saber que o valor da sua ideia está na execução. E para executar, você vai ter todas as ferramentas, todo o networking, né? E todo o apoio de aprendizagem para poder empreender. E muito do que a gente fala dentro da Link é que, geralmente, o empreendedor que não tem noção de ser um empreendedor, ele só tem a vontade. Geralmente, as pessoas se apaixonam pela solução. Eu criei uma solução para esse problema. E quando, na verdade, lá na Link, a gente ensina que você, acima de tudo, você tem que se apaixonar pelo problema. Exatamente. E É a paixão. pelo problema. Você fala, eu Exato. tenho um problema, eu vou trabalhar em cima desse problema, e aí, se vier a solução, eu tenho algo para empreender. Exatamente. Entendi. Então, você parte do problema. Sempre. Esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial, exato. Exato. Não vem com Você uma ideia. não vai ser Shark Tank que vai levar a super ideia. Você vai ser o problema. Eu sei que o Shark Tank investe, eu não estou sendo contra, pelo contrário. Eu super isso. valorizo, tá? Eu acho bacana, assisto, sigo, mas tem que partir do problema, da dor. É isso que você está falando. isso. Se você É a não dor. entender Exato. o problema, você não vai ter Tudo uma começa solução. com uma dor, né? Exato. Você Doeu. mesmo criou um produto por conta de uma dor. Como Isso. que... E aí a gente volta lá no comecinho da nossa conversa, né? Por isso que a capacidade do pensamento crítico analítico, da leitura da interpretação, né? Da curiosidade. Se você não formula perguntas, você não entende o problema. Exatamente. Né? O primeiro passo para entender o problema é ser capaz de formular perguntas sobre o problema. Então, veja que por mais que tenha tecnologia, né? De novo, é aquela... O fator humano ainda então, assim, eu vou juntar isso no conceito que está na moda, todo mundo fala, que é o Customer Experience. O Customer Experience, todo mundo quer só ter a nota lá, que ele é o bonzão, né? Ninguém quer o detrator, porque é um problema, e fica naquele NPS acompanhando aquilo. Mas o problema não se resolve com o NPS, né? Ele Exato. só é o termômetro ali que diz se você está com febre ou não. Perfeito. Mas a experiência hoje, ela é responsável por fazer com que qualquer consumidor desista, não queira. Ninguém quer ter uma experiência ruim. Então, vamos no mundo assim, o as a service, o mundo as a service, transformou muitos serviços muito rápido. Ótimo, somos móveis e a gente precisa ter tudo na palma da mão.
mas a qualidade desse serviço gera uma experiência ruim e gera muitos problemas para as empresas. E as empresas vão perdendo seus mercados e não agem rápido. Né? Elas não agem rápido. Quanto maior a empresa, parece que ela age. Quanto menor a empresa, ela age mais rápido, porque aquilo ali é o caixa dela, ela tem que resolver. Ela sentiu a dor. Né? Então, o empreendedor, ele começa com um negócio pequeno, né? Esse negócio para escalonar, criar esse efeito, né, da gente fazer um crescimento exponencial, tem que ser com tecnologia, com atributos que façam a gente conseguir chegar lá. Mas como é que vocês veem isso hoje? O Customer Experience dentro, por exemplo, do empreendedorismo. Vocês também dão essas aulas para os alunos, porque tratar a dor, né? A gente está falando da dor aí. Então, esse é o principal movimento que a gente faz. Tá, você conseguiu ali extrair uma dor, ou uma dor num serviço, ou uma baixa nota de NPS, e o que você faz a partir disso? Aí é que entra o empreendedor de verdade. Ele não vai olhar para aquele problema como um problema. Ele vai olhar para aquilo e falar assim, bom, então aqui tem uma oportunidade de crescer ainda mais. Porque se eu tenho aqui, sei lá, 10 pessoas avaliaram o teu trabalho, 8 delas não gostaram muito da experiência, tá ali uma oportunidade de mudar essa experiência, ao invés de se focar no problema. Hoje o empreendedorismo ele atua muito direcionado nas universidades. Vocês veem isso hoje muito mais só para a tecnologia. As pessoas estão indo para as áreas porque está muita gente preocupada com amanhã não vai ter essa função, então eu não quero mais fazer isso, né? Minha função vai ser substituída por um robô, aquelas coisas que preocupam, algumas funções. Foi repetitivo. O operacional, muito esforço, provavelmente vai ser mas as áreas hoje, substituído. por exemplo, se a gente for falar com o público aqui, que áreas que o empreendedorismo mais atua? Hoje o empreendedorismo ela faz parte dos componentes curriculares de grande parte dos cursos de graduação, seja uma universidade né, mais massificada, enfim, seja de uma universidade que trabalha com alguns nichos. Então, isso Está liberado, você está aberto. Assim, é um ponto de ancoragem, de qualidade na educação superior. Então, quando a gente pensa em educação superior, seja qualquer uma das carreiras, né, você vai ter ali uma disciplina de empreendedorismo, tá? Por quê? Porque tem essa perspectiva de transformar, sim, as pessoas em geradoras de sustentabilidade financeira. Eu sou um médico, né? Tô me formando na faculdade de medicina, eu vou montar meu consultório, como que eu vou empreender a partir do meu CRM, né? A Ellen tem até algumas experiências para compartilhar. E porque hoje, e também não tem como pensar o empreendedorismo desassociado da tecnologia, porque hoje a tecnologia é uma das grandes alavancas para empreender, para gerar modelos de negócios inovadores, para escalar seus negócios. Então, o conhecimento hoje, e nessa sociedade do século XXI, ela não é mais estanque, ele é interconectado. E assim, se a gente não tem como pensar uma cadeira de empreendedorismo, por isso que somos uma escola, né, de negócios para transformar, né, empreendedores, para, né, desenvolver empreendedores, porque hoje o conhecimento, de certa forma, ele está conectado em redes. E o empreendedorismo é um centro importante, né, desse conhecimento conectado, junto com tecnologia, junto com estratégia, né, junto com gente gestão, enfim. Principalmente pessoas são muito importantes nos negócios. Aliás, todos os negócios são feitos ou por pessoas para pessoas. Exato, então, a gente... humano, né? É humano, exato. Human to digital, não é digital e embora sejamos uma faculdade disruptiva em educação, trazendo a mão na massa, né, o hands-on para dentro da escola, um dos nossos pilares de sustentação é justamente pensar nas pessoas, como desenvolver aquela pessoa para que ela consiga extrair da outra pessoa, seja colaborador ou cliente, a melhor habilidade. Hoje em dia, você falou habilidade, me lembra muito que tem muito no mercado, que são os soft skills. Tem cursos hoje de soft skills para tudo, que você tem que se preparar
com essas habilidades, até a parte comportamental, né? Isso é bem importante. Muito importante. Antigamente, eu vejo quando... Uma coisa que ainda me incomoda são as vagas para profissionais que vão concorrer a alguma vaga. Eles escrevem uma formação curricular que pedem para as pessoas, que é difícil você ter alguém com aquela formação toda, né? Super gênio. É o super gênio, é isso? É, um Não super é isso? É o gênio. super gênio. E isso acaba não sendo inclusivo, porque você já vai tirando um monte de gente que acha que não tem opção. E com esse conceito do home office, a gente não precisa mais estar no local para trabalhar, né? O mundo mudou Sim. pós-pandemia. A gente evoluiu aí uns 4 anos e as empresas ainda estão batendo cabeça se eu volto ou não volto com um profissional para dentro e para trabalhar todo mundo sentado. E o próprio empreendedor também, né? Ele deve já estudar esse conceito do home, daquele profissional que pode trabalhar lá na Europa e tá aqui o Isso. nômade digital, por Exato. exemplo. Os Vamos falar um pouquinho desenvolvedores sobre de isso? softwares, por É, exemplo, eles exatamente. têm alunos na Link, por exemplo, que têm hoje 150 colaboradores e eles nunca conheceram ninguém. Sensacional. É sensacional. Para quem Então, está trabalhando com desenvolve- Não, mas que tecnologia. é Mas tem tecnologia, mas porque eu acho que tem que Isso. ter humano, gente, tem que ter Exato. sociabilização, porque senão a gente vira... Mas tem as profissões que É. jamais vão perder. Por mais simples que elas possam parecer, quem faz um bolo, como que você vai substituir a pessoa que faz o bolo? Ainda não tem, né? Não vai Eu ter. compro de caixinha. Não, sim, Mas- mas não Alguém é a tem- mesma experiência. Aí entra a Não, criatividade, a lógico, forma. Então, assim, as pessoas também têm, elas falam muito, muitas profissões vão se Não é o perder. bolo, né? Não. Vão se perder. As operacionais, e é chato fazer o operacional. Isso. Depois que você tá lá no operacional e você tem experiência para trabalhar na estratégia de uma empresa, o que mais você quer é pensar no estratégico. Deixa o operacional para a máquina fazer. Isso. A máquina É o nada RPA, mais né? é- Que a gente fala, né? O Exato. próprio RPA. A o máquina robô vai faz. fazer aquilo que você fez com repetição de forma positiva e ela vai errar menos. Se a gente volta lá no início, agricultura, indústria, Exato, né? as eras, 2.0, 3.0, 4.0. Por que eu vou ficar Exatamente. fazendo esforço repetitivo se eu tenho aqui a minha Exato. capacidade de decisão, de melhorar o processo, de melhorar a qualidade de vida? Essa geração quer bem-estar, mais do que a minha geração. Eu sou X. Então, Eu sou X, eu era workaholic, né? A gente queria... olha quantas oportunidades tem nesse quesito Eu era workaholic, especificamente. hein? Eu não sou mais. Aham. Mas quantas oportunidades tem aí nesse quesito de pensar no bem-estar? Quanto que está crescendo Exatamente. o mercado de bem-estar? O mercado de bem-estar, a gente tem mania de associar o empreendedorismo, o empreender também a escalar. E não, o Assim, empreender, você pode trabalhar num nicho nichado, específico isso. que não, Pode, né? mas você pode escalar a sua ideia. A sua ideia pode se perpetuar num Perfeito. software, Uhum. mas a sua ideia, aquela de tratar aquele nicho, ela vai ser sua naquele nicho. Mas você pode, a sua ideia. Então, existem diversos modelos de negócio de escalar. Não necessariamente você só precisa Os pensar num influencers digitais hoje, software, eles num botam app. numa live 2 milhões de pessoas e vendem o Audiência. que uma empresa não vende num ano, Exato. em uma live. Exato. E é um produto que E é está um sendo vendido produto, ali. né? É uma forma diferente que você diz, como é que pode? Outro dia, aquela live do batom, do cosmético, ela vendeu 10 milhões, 12 milhões em 6 horas. Tem vários É. cases, tem alguns cases dessas meninas mais novas aí que trabalham com funk, com essas músicas mais Isso. populares. Isso. Se você der um moletom, que é a coisa mais Básica. rudimentar que um moletom, se você coloca uma pessoa dessa para vender um moletom, você vai vender 2 milhões em 2 horas. Olha isso. Né? Então aí você fala assim, não é escalar? Como é que você vai escalar um moletom? Você tem linha de produção, você É. consegue pensar no moletom, não precisa pensar num app. Nossa, numa ideia mega disruptiva. Claro, vão ter os gênios, vão ter os moleques e até a gente de pensar em algo bem legal e que pode mudar o mundo. Mas não precisa ficar pensando só em mudar o mundo. Você pode mudar só ali o seu meio, né? Com um produto, Certeza. usando uma semente específica da Amazônia, no produto que com algum O princípio. agrobusiness, eu acho que é uma escola pra Nossa, gente. a gente tem as é eletivas, muito, conta a pra ela gente da tem. eletiva. Gente, Agro. tá maravilhoso. É, a gente tem
Tá crescendo. Isso. O agro O ecossistema do agro é uma Tá aula, é muito. uma aprendizagem. Primeiro que já Exatamente. tira do eixo daqui e o mercado está Os estourando nossos lá. alunos fizeram Isso. uma eletiva imersiva. Então, Não é né? isso? A semente, por Exatamente. exemplo, que Antiga- você compra, ela é medida com Exato. Eles foram lá na analíticas. fazenda entender todo o processo. E aí o satélite com a temperatura, o rastreamento daquela Exato. semente, até a comunicação que quando coloca na embalagem, da Perfeito. onde veio aquele produto, que é o bem-estar você levando para sua mesa, Gente, um produto sustentável. Eu acho que o agro movimenta. O agro, não é plantar, nem terra, nem fazer leitinho, não é nada disso. O agro é uma indústria, Perfeito. não é isso? Perfeito. Que gera um Antigamente- empreendedorismo nela gigante. Muito. a gente tem antigamente vários pensava professores. na agricultura, aquele homem plantando alface, que a gente... Quantas de nós viu aquela foto do pé de alface E o filho no saía livro? da casa do pai porque queria estudar fora. Hoje pra o virar- agro Agora tem não, Hoje o agro está em destaque. Todo mundo fala de agro, todo mundo sabe o quanto que o agro movimenta. A gente não uma tinha noção. valorização, né, do A gente fez uma agronegócio no eletiva Brasil. lá, elas, né, Isso. do acadêmico, fizeram uma eletiva de agro muito legal. Eles conectaram grandes players de agro Isso. para falar até onde pode chegar, não é, Lu? E foram na feira, né, de agronegócio, fizeram uma semana imersiva, conversaram com tanto empresários bem-sucedidos, também com aquele pequeno, né, agricultor. Enfim, entender A cadeia, a né? cadeia, exatamente, é Uhum. importante. E eu acho que tudo passa, de novo, acho que esse exemplo da gente está falando de experiência, né? Você precisa criar experiências de aprendizagem que se conectem com os seus propósitos e também com a sua memória de trabalho, com a sua memória afetiva. E por isso que a gente fala de ciência cognitiva, né? É isso que eu quero. Fala um pouco porque você é pesquisadora nisso, né? Eu tenho A trabalhado gente vê muito o com a brilho dela falando, né? Você viu, né? Eu vi. Não, Clube já da gostei, Luluzinha. porque a paixão tá ali. Exato. Eu sempre, a gente tem procurado desenvolver lá na Link, principalmente, a gente tem procurado muito entender quais são os perfis de empreendedores que nós temos na Link, né? Então, a gente tem a gente mapeia as capacidades e as habilidades empreendedoras, como habilidade de comunicação, negociação, liderança, e a ideia, a partir desses Perfilagem dados, pura. dados... Segmenta as pessoas. Não, Preditivo. na verdade, nem é segmentar, é a gente entender, né? Porque, por exemplo, você pode ser uma empreendedora, já está faturando, então você está lá, você é uma empreendedora de tração, você tem CNPJ, já fatura, mas você tem baixa habilidade de liderança, você tem baixa habilidade de negociação. Como que a gente pode fazer você se tornar uma empreendedora de alta performance? Se eu não olhar suas habilidades para poder te entregar a melhor experiência de desenvolvimento dessas habilidades, você pode continuar empreendendo. E vai ficar naquilo, não e vai você ter... pode, ou você, se eu te entregar algum conhecimento que é mais personalizado, mais individualizado, eu consigo te potencializar. O grande objetivo da educação é potencializar o capital de conhecimento das pessoas. Então, a ciência cognitiva voltada para dados, né? Então, que é o Learning Analytics, ele tem esse objetivo, entender quais são as habilidades, né? A calibragem, o mapa de calor dessas habilidades, e não importa se está alto, se está baixo, porque a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de desenvolvimento de máquina, então a gente não vai te colocar numa linha, numa esteira de produção. É isso que eu perguntei, você não vai robotizar e a gente vai fazer admirável mundo novo, eu vou entrar nas castas, né? Entendeu? Mas eu consigo te entregar a melhor experiência para desenvolver o seu potencial e as suas fragilidades. Então, a gente sempre está olhando o potencial e está olhando as fragilidades. Para quê? Para tornar as pessoas mais conectadas aos seus propósitos de vida. Então, a ciência cognitiva, né, um pouco do que a gente está falando de inteligência artificial, essas grandes redes de associações, de informações, a gente leva, né, para essa experiência que a gente procura pouco de desenvolver. Homo sapiens aí, quando a gente lê o início do livro do Homo sapiens, ele vem com essa parte toda,
não dessa profundeza, porque a gente está falando lá atrás de como começou o humano, Exato. né? Da onde a gente vem, porque eu acho que isso também é importante, né? Da onde você vem para onde você evolui, né? Porque a evolução é humana, né? Exato. A É gente, isso? É isso. Exato. A gente tinha uma abordagem comportamentalista na educação na década de 70, né? Se a gente for olhar, né? A gente estava na escola na década de 70, a gente também está entregando aqui a nossa Eu idade. também estava. Então, é sempre acerto e erro, acerto e erro. A gente olha a avaliação sempre pela nota, não pelo desenvolvimento. Outro ponto, as provas, esse conceito educacional antigo. Essa é a herança do uma herança. do comportamentalismo, Sim. entendeu? Uhum. Você ou é 8 ou você é 7. Não! O Até que eu faço estereotipa, com né? 5 que eu transformo em 8? É essa largada, né? Esse gapzinho Esse gap aí. que a gente quer trabalhar. Outro dia eu né? estava olhando meu diploma de faculdade, por acaso, por outro assunto, e tinha coeficiente. Aí Pois eu olhei. é. Isso, Nossa, ela lembrou de uma coisa que eu nem- Coeficiente, você falou isso agora, eu olhei meu coeficiente, até tá bom, né? Eu tive 98, não é ruim, né? Mas assim, eu olhei, eu digo assim, e tem aquelas notas todas na grade. Eu digo, gente, mas aquilo. Tudo bem, na época era um modelo que eu Era um estudei, modelo. né? E também Faz não tem parte. problema. Faz parte do Fez modelo. parte do desenvolvimento. Como São a gente os steps, explicava né? o desenvolvimento, né? Então, É. a gente explicava o desenvolvimento humano numa perspectiva mais comportamentalista. Ainda bem que vieram os cognitivistas, entendeu? Que aí começaram Adoro os a cognitivistas. a olhar o desenvolvimento humano a partir da cognição, que não é algo estanque, né? Que é algo muito E é algo mais- que a gente vai ter que começar a É a desenvolver. psicologia com a filosofia amparando tudo também, né? É isso, sempre Porque volta, né? A não gente tem alguns volta. professores que eles fazem esse link com os grandes pensadores e o empreendedorismo hoje. com É. E eles certeza. pedem para que eles desenvolvam trabalhos fazendo essas duas pontas, linkando essas duas pontas. E é muito interessante. Muito. Eu fiz um curso há milhões de anos atrás, era com Harvard, né, que a gente fazia uns módulos lá, mas eu vi uma forma de sala de aula que ali me encantou, que você não ia, o professor não ia para a sala passar a matéria, vamos falar assim, né? Mas você tinha que estudar aquele contexto. A aula de filosofia é ótima para isso, para a gente assistir e ver aqueles professores discutindo aquele tema e fazendo você pensar. A Link é isso também? Tem essa imersão do botar o tema e fazer pensar, porque eu posso pesquisar o Precisa. tema aqui e O que não é um entender filósofo aquilo. que não alguém que pensou só no problema? É só o problema, então, Filó. Olha Boa. isso. Eu não tinha pensado dessa forma. Vou copiar isso nos meus podcasts, Você vou viu? falar. Aí vou Não é? dizer, a Ellen falou aqui, eu vou copiar E dela. não é? Ele olhava um problema e ele falava, ué, como que a gente chega? É isso. É, o filósofo sempre para e Quais vê são as variáveis Exato, todas quais pra são as isso? variáveis E aí vem o todas? estatístico e calcula. Não é isso? Vem o estatístico. Agora, vamos falar de devices, né? O mundo faz a gente estar conectado a tudo. A IoT está aí, a gente vai estar ligado a tudo. Eu tive uma experiência com a Google Education, né? Minha irmã trabalhou numa escola também Google e eu fiquei encantada quando eu fui com For Education. Eu só visitei, não conheço profundamente. E eu trabalhei num projeto de hardware as a service que tinha Chromebook, que tinha games. Vamos falar disso? Vocês são Nossa. ótimas para falar sobre isso. Essa é Acho que todo especialista. mundo tem que ouvir o que tem de bom nisso aí, Sim. né? E o que a gente ganha, né, para a nossa evolução com isso. O Google, sem dúvida nenhuma, assim, não vou fazer propaganda aqui, Taída, mas aqui a gente fala muito do que Especialistas acredita, aqui do Google, né? as meninas. Assim, para mim, o Google ele tem uma tecnologia que é desencapsulada, né? Então, assim, toda a arquitetura, se a gente pensar em arquitetura Google, ela é uma tecnologia acessível, né? Então, todo mundo usa Gmail ou usa os aplicativos do Drive, Docs, planilhas, enfim, é algo que você acessa rapidamente pelo celular, não tem aquele monte de atualização, então, olhando do ponto de vista da usabilidade, é algo muito fácil, né? Então, realmente é uma tecnologia que está voltada para a usabilidade. Quando a gente fala de Chromebook, eu até gosto de dizer que ele é a sua grande
seu desktop de trabalho, assim, é um computador, né? Assim, um computador é um device que você acessa rapidamente todos esses aplicativos, você é capaz de criar, você é capaz né, de fazer uma produção, de interagir, ou seja, é a questão da acessibilidade. Mas se eu puder voltar um pouquinho antes, aí depois você até corta um pouquinho, tem um framework, quando a gente pensa em tecnologia, que é muito importante até para quem está assistindo a gente. Vou cortar nada, viu, gente? Vai ficar tudo, porque ela está dando aula aqui para gente. Chama Foreign Balance. Esse, depois eu te mando o link, você coloca para as pessoas. E ele fala de 4 grandes pilares para qualquer instituição que queira investir em tecnologia, seja instituição de ensino, seja um negócio. Primeiro é conectividade, você tem que ter conectividade. Segundo, plataforma, você tem que ter plataforma. Terceira, a experiência digital. Não adianta você ter conectividade e plataforma se o aluno da 4ª série do ensino fundamental não está aprendendo melhor matemática com o livro didático digital. Perfeito. E você tem que ter gestão de indicadores e performance, porque se quem está na gestão não está olhando a experiência digital, né, das suas personas, então professores ou alunos, se não está olhando as plataformas, quais tecnologias eu estou colocando, né, para que essas personas possam ter uma melhor experiência, e se eu não estou olhando a conectividade, eu tenho um problema. E quais são os indicadores de cada um desses pilares? Exato. É um elo. Exato. Qualquer um que quebrou ali... E é muito fácil, é uma receita. Se você vai fazer qualquer projeto de transformação digital, né? Olha esses 4 pilares. Hashtag Luciana, né? Você viu, né? Você viu que eu tô bem de par, tá, né? Bem. Eu tô ótima, né? É a facilidade à palma da mão. É isso. A comunicação na palma da mão, informação na palma da mão. É isso. E assim... Pensando nas regiões ribeirinhas, de pouco acesso, Nordeste quando tem também, o Starlink, eu não estou fazendo propaganda aqui, porque eu não ganho nada, mas a Starlink pode levar internet hoje para qualquer lugar do mundo. Só basta ter vontade de quem trabalha, quem decide pela educação, levar, porque isso aqui facilita. A gente tem tudo que é tipo de acesso. Hoje a gente já tem. A gente tem móvel, a gente tem satélite. E você não precisa ter um supercomputador para acessar, entendeu? Com uma memória, com um hardware. E é muito legal hoje em dia as crianças que estão aprendendo, que a Lu fala muito bem disso também, sobre a gamificação. É, isso que eu ia perguntar agora. É muito legal, isso engaja o aluno, engaja para você aprender, né? Então, a gente também tem essa valorização da gamificação. E até complementando para a Lu, eu acho que aí ela vai fechar isso para a gente, as empresas, elas têm estágio de maturidade diferente. Perfeito, maturidade digital, sensacional. E o Foreign Balance, ele é um grande calibrador dessa maturidade digital. Você pode, né, mensurar a sua habilidade, a sua maturidade digital usando, por exemplo, o Foreign Balance. Ele é um framework desenvolvido para educação, mas que ele pode rapidamente, né, fazer um depara para qualquer negócio. Não, e quando você vê as empresas, nas empresas em geral, vou falar de CNPJ, não vou falar nem das MEIs, que MEI tem 20 milhões de empresas. Vamos trabalhar aí com 10 mil CNPJs que movem essa máquina que a gente fala do Brasil, né? Assim, as empresas hoje, elas têm aqueles 4 estágios, McKinsey mostra isso direto, Gartner, né? Mas 2 a 4% são as multimomento. Olha isso, eu estou falando de bancos, financeiro, petróleo. O resto da cadeia toda está interconectada, emergente. Tem empresa banco a banco ainda que não tem nem o dado, não é isso? Você compra o dado ainda para você fazer alguma análise. Então, se as empresas são assim, e quando a gente vê em percentual elas estão assim, isso é reflexo que as pessoas estão assim? Também com estágio de maturidade atrasado, ou não tão avançado, ou as pessoas estão mais adiantadas. É uma percepção que eu tenho que, se a empresa não está tão digital como ela mostra estar, né? E aí a gente vê nas pesquisas, eu estou indo por número de pesquisa. Perfeito. Né? Eu peguei pesquisa, li a pesquisa. A pesquisa diz que a gente não é digital ainda. 37% é conectada, Lu.
Tá? Tem 30. diferença. Com Muita certeza, Não é? muito. E aí eu venho naquele papel assim, as empresas, o empreendedor tem que ter o líder digital, né? Mas o que é o líder digital, por exemplo, na versão de vocês, na percepção de vocês e no ensino, na educação? O que é esse líder digital que a gente busca tanto no profissional? Né? O que é ser líder digital? É só saber tecnologia? É estar preparado para o ambiente? É saber pensar? Eu acho que é saber fazer a interpretação dos dados, né? Perfeito. Não adianta você gerar dados se você não souber onde você quer chegar com aquilo. É aquilo que a gente começou Porque tem a curso conversa. hoje, seja um líder É. digital em 3 dias. Então. Tem muitos cursos, assim, a gente tem avalanches de cursos, né? Então. Tem. Eu acho que os dados precisam contar uma história. E toda trajetória de desenvolvimento também tem que contar uma história. Então, como você fala assim, tem empresas que se vendem como digital, mas quando você vai ver a pesquisa com seus usuários, ou quando você vai ver, né, a experiência desse usuário, tem lá um NPS que está super desfocado do que a empresa está vendendo, ou do que a empresa está falando, ou as lideranças estão falando que está sendo entregue. Se a gente não... O que é um líder digital? É a pessoa que tem a capacidade de olhar os dados e as informações numa perspectiva de encontrar e agrupar padrões para que elas possam gerar conhecimento. Porque se a gente Vou deixar escrito isso. Você viu? Que se a gente não conseguir agrupar, né, e organizar as informações para que elas possam ser capazes de gerar conhecimento, a gente não conta uma história. Então, é aquela empresa que está sempre reinvestindo, ou está trazendo cada vez mais, né, capital para uma determinada ação que não está dando em nada, e não vai dar. Aí é custo, né? Não é investimento. Exatamente. Porque ela não olhou o problema. E se ela olha o problema, ela não é capaz de agrupar dados e informações para que aquelas informações contem uma história para ela. Então, isso é um exercício que a gente precisa, aí sim, de profissionais qualificados. E não é um curso de 3 dias que vai formar essa pessoa. Não, porque eu falei assim, mas acontece, né? A gente É a paixão. Hoje em dia, certificações, até em tecnologia. Você não é mais medido pela sua universidade, mas sim pelas certificações. Isso virou um mercado muito complexo, né? E caro. Perfeito. O profissional. E raso. Perfeito. E raso, né? Porque ela tem que estar conectada com o propósito da empresa. Então, assim, a empresa, eu acho que o melhor investimento da empresa é o capital humano, e a partir do capital humano, a gente usa a tecnologia como ferramenta. Falei certo? Aprendi? Perfeito. Conseguiu condensar todos os... Aprendi, então... Não, porque eu estou aprendendo aqui que eu vou usar isso também na Martech e na minha vida, né? Porque eu acho que a Martech é consequência das pessoas. Então, a gente usa... essa troca, essa experiência. Olha quantas experiências a gente trocou hoje. Eu aprendi muito, eu tô aprendendo aqui pra caramba, hein? Eu sempre aprendo. A gente está aprendendo muito, tá muito bacana o papo, porque a gente está descontraída. Bem, eu queria que vocês deixassem, a gente tem 1 hora de podcast já. Nossa. Eu queria que vocês deixassem o que vocês queiram falar. Eu tenho uma frase na Martech que eu falo que ser digital não é opcional. Mas o não é opcional não é porque você vai ter que virar um robô, não é isso. Não é opcional porque você tem que aprender. E você tem que apreender, que é além de aprender, né? Se você aprende e aprende, você se torna... Digital é consequência, né? De uma adaptação. Mas eu queria que vocês deixassem um recado bacana, o que vocês quiserem sobre esse mundo da educação na tecnologia, porque a educação, para mim, tem que ter em vários podcasts. A gente tem que falar muito de educação. Já convido vocês para a gente fazer uma segunda rodada, para a gente trazer temas cada vez mais aprofundados na educação. Tipo, a gente ter um podcast por mês, a gente vai falando, e aí a gente vai direcionando isso para o público, porque é um público que o Brasil é gigante, temos muitos alunos aí e muitas pessoas querendo empreender. Então, tá com vocês, meninas, à vontade. É muito prazeroso ter conversado aqui com vocês. Bom, para a gente foi uma honra estar aqui, e quem estiver nos assistindo agora, principalmente da área de educação, usem esses exemplos para transmitir e conectar o Sudeste com o Norte com o Nordeste com o Sul, porque é essa rede de informações e experiências que vai trazer
para o game, essa riqueza que a gente tem no Brasil. Ninguém é mais rico do que a gente, com tantas particularidades, diversidade e pluralidade. Inclusivo, né? Inclusivo. Então, professores, usem isso como meta. Vou conectar essa realidade com aquela, porque pode fazer sentido, não fazer sentido para você, mas para algum dos alunos ali que tem o sonho de trabalhar na mata, com ele, nesse momento que você conectar um ribeirinho com ele, é que ele vai fazer o negócio dele acontecer. É isso aí. Exatamente. Também agradecer demais a oportunidade de estar aqui, né? Assim, Ellen, eu tenho o prazer de trabalhar com ela, uma pessoa aqui, uma profissional que assim, sem comentários, aprendo demais com ela todos os dias. Agradecer demais se ela está aqui comigo. Você pelo convite, estou encantada, né? Foi tão bacana a gente estar aqui contribuindo para esse programa, trazendo um pouco desse propósito que a gente acredita que é a educação como uma das grandes alavancas de transformação social. A gente não tem como se tornar um país melhor se a gente não investir em educação, se a gente não acreditar que é a educação que pode transformar a vida das pessoas, melhorar o desenvolvimento das pessoas, não tem outro caminho que não seja a educação. Então, aqui, como uma educadora, eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho disso, do meu grande propósito de vida, porque eu sou educadora por escolha, eu agradeço, né, assim, por ter essa oportunidade de ter escolhido trabalhar com educação e de participar de tantos projetos incríveis com os quais eu tenho aprendido muito, então só tenho que agradecer. Muito obrigada. Nossa. Gente, olha só, educação é o que movimenta o mundo. Exato. Aqui, lá fora, onde a gente quiser, a educação tem que ser prioridade em todos os órgãos, em todas as empresas também. As empresas hoje, grandes, médias, pequenas, têm que se preocupar com a educação também. E a educação é que transforma, né? Exato. Então, eu não digo que é transformação digital, é transformação educacional. Exato. Se a gente se transforma, o mundo fica melhor. Exato. Quero agradecer, a gente está terminando o nosso podcast, né? Mais um podcast hoje, assim, educação, a gente vai fazer o 2. Elas já estão convidadas, elas já aceitaram que a gente vai fazer o segundo podcast. E vamos pensar muito em contextualizar tudo que a gente aprende, em ser críticos e saber perguntar. Não ser robô. Se você tem medo de ser robô, deixe de ser robô. Estude, aprenda, apreenda, que aí você nunca vai ser robô e você nunca vai ser substituído por ninguém. Bem, esse podcast é um patrocínio da Eagle, né? A Eagle Hold é uma empresa que trabalha com a parte de outsourcing e também investe em projetos de educação, em ONGs que fazem serviços melhores para o bem-estar. É isso, agradeço, meninas, até a próxima e sigam a gente no @martecco no YouTube, mas clica no sininho para você seguir que a gente te avisa. Em breve o podcast vai estar no ar com as meninas e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito porque elas são muito boas. E visitem a Link, né? Conheçam a Link, que tem um conceito maravilhoso de educação. Estou fazendo aqui uma propaganda aí da Link, mas é uma que eu também já assisti, fiquei encantada com ela. E vamos empreender também, porque empreender dá match, dá resultado. E é isso. Obrigada, meninas. Obrigada, muito viu? bom. Pela Hashtag oportunidade. adorei. Adorei educação, um tema que me encanta. Tchau, gente.